Você já ouviu falar sobre predestinação? Vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre o olhar também de Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós comemoramos a Natividade de Nossa Senhora. Isso nos faz olhar justamente para a festa que acontece daqui a um tempinho, dia 8 de dezembro, ou seja, a Imaculada Conceição. Nossa Senhora foi concebida sem pecado. E hoje, depois, atravessamos aí 9 meses, então chegamos agora em setembro e assim nós temos o nascimento. A concepção e o nascimento. Então hoje nós comemoramos o nascimento. Isso tem uma ligação naquilo que se tange também a questão da predestinação. Vamos ler o texto de São Paulo para que a gente possa justamente aprofundar nesse tema. Então vamos fazer a primeira leitura, vendo na carta justamente que São Paulo faz aos Romanos, do capítulo 8, do versículo 28 ao 30, um pouco mais sobre esse tema. Diz assim: Irmãos, sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para a salvação, de acordo com o projeto de Deus. Bom, nós fomos predestinados à salvação, ou seja, nós temos um caminho que tem um fim, que é a salvação. Sempre gosto de usar a imagem aqui do GPS, você tem uma localização para chegar e assim somos predestinados, ou seja, desde o teu início você está destinado a chegar naquele lugar. Porém, é lógico, pode ser que você não chegue embora teu caminho de lá. Não chegue porque você errou muito, ou seja, entrou no pecado, desviou-se da rota, saiu do projeto de Deus e pode ser que você entrou numa lamaçal, atolou o carro, estragou o carro e agora não vai chegar mais, porque você se desviou muito. E assim, se você às vezes erra o caminho, você vai ter que justamente reconfigurar, replanejar e vai ter que dar uma volta muito maior. O tempo gasto para esse caminho de salvação é maior porque você se desviou da rota. Então tem um pouquinho essa lógica, mas de forma especial quando nós olhamos para esse caminho, Deus nos predestina a este caminho de salvação. Há aqui uma diferença justamente entre católicos e evangélicos. Os evangélicos, na sua teologia, acreditam que algumas pessoas foram destinadas à salvação e outras não foram. Então aí você entende que se você não for desta denominação, você está perdido. E aí entra toda uma luta. Se você sai, na verdade, você está destinado, é como uma comprovação à medida que você não está naquela igreja, de que você foi destinado a uma perdição. Se você está naquela igreja, então você é a comprovação de que você está destinado a um projeto de salvação. Então, alguns foram predestinados à salvação e outros não. Então tem algumas coisas assim que vão diferenciando. Lógico que estou fazendo de uma maneira bem grosseira para que vocês compreendam algumas diferenças e porque tantas vezes há uma certa dureza com aqueles que saem de algumas congregações. Bom, aí nós temos, diz assim: pois aqueles que Deus contemplou por seu amor desde sempre, a eles predestinou a serem conformes à imagem do seu Filho, para que este seja o primogênito numa multidão de irmãos. E aquele que Deus predestinou também o chamou. Ou seja, todos nós somos chamados. E os que chamou também os tornou justos. Então quem justifica nós é o próprio Deus. E aos que tornou justos também glorificou, ou seja, deu a graça da salvação. Porém, aqui hoje nós queremos trabalhar um detalhe que aparece justamente para nós aqui na Igreja Católica. Maria, ela tem uma predestinação como justamente mãe do Salvador. E por ter justamente uma missão específica, por causa desta missão, por causa dos méritos do seu filho, por causa do Senhor, ela recebe uma graça extraordinária, que é de não ser marcada pelo pecado original. Entende? Então ela se torna a nova Eva, entra num projeto de salvação.
por causa de Jesus, ela recebe então uma graça especial. Ou seja, há uma destinação para ela como mãe do Senhor, como aquela que justamente traria o Salvador, que deveria responder o seu sim, lógico, na liberdade de respondê-lo, mas que receberia méritos e graças por causa desse exercício. Quando nós temos uma missão, então, por exemplo, se Deus me dá uma missão para ser um grande pregador, o que faz Deus? Ele vai te dando propriedades, né? Te dando ali justamente um perfil que lhe dê esta oportunidade de se tornar este pregador. Ou seja, ele vai te configurando, ele vai justamente colocando dentro do teu coração pontos, né, propriedades que te dão capacidade de responder a isso. Deus pode surpreender, faz igual como fez com o Padre Jonas, transforma um gago num grande pregador. Sim, Deus faz isso, só que porém dentro do coração dele, Deus já preparou este coração para essa missão, mesmo externamente tendo uma coisa que colocaria, vamos dizer assim, um questionamento, se é chamado. Mas aí você vê um Deus que responde a essa dificuldade e organiza com uma única missão. Então, para você, Deus tem uma missão para você. Ele colocou dentro de você capacidades para poder responder esta missão. Esta missão é um caminho pela qual você vai passar para chegar à salvação da qual você é predestinado. Ou seja, se você quer chegar lá, de certa forma, o que você vai ter que passar? Passar pela tua missão. Para esta missão, Deus te deu características diferentes dos outros, porque você tem uma missão particular e uma resposta, você é uma resposta particular para o mundo. Assim, cada um de nós precisamos manifestar esta força e esta graça que está dentro de nós, da qual Deus nos preparou e vem nos preparando para poder responder. Assim, pedimos a Deus que todos nós que somos chamados, que somos predestinados a essa salvação, que também o Senhor nos justifica e que nos glorifique Ele com a sua graça, para que, respondendo a este chamado, possamos contemplar aquilo da qual nós fomos destinados a viver na eternidade com Ele. Deus nos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.